Olá, amigos e amigas! Eu sou a Ariane Araújo E eu, Camila Epifânio. e juntas somos o Boca a Boca Podcast. A nossa convidada de hoje vai falar sobre força, propósito e coragem para recomeçar sempre que for preciso. Ela que é multifacetada, advogada, empresária, mãe e exemplo de equilíbrio entre sucesso e autocuidado. Ela comanda várias empresas e tudo começou com seu maior propósito, a advocacia. E o mais inspirador é que ela vive tudo isso com muita leveza e autenticidade. Uma mulher que faz da vida um aprendizado e da coragem o seu guia. Com vocês, Cristiane Rodrigues! Gente, será que sou eu mesmo? É você! Muito obrigado. Olha, é um prazer imenso. Eu quero dizer para vocês que assim, eu fiquei muito lisonjeada pelo convite, sabe? E saber que eu posso vir aqui trazer a minha palavra, um pouquinho do que acontece no meu dia a dia, principalmente para mulheres, não só profissionais, mas mulheres de fibra e garra como vocês duas. Ai, obrigada! Você quer? Assim, a gente vai dizer pra você que nós estamos muito felizes e o nosso público também Com ficou certeza. super feliz, não ficou? Ó, quando eu postei lá o seu vídeo, que era você, na verdade eu postei as dicas, muita gente já acertou. Aí eu deixo assim, ó, não sei, será que vai ser? Aí várias pessoas acertaram. E quando eu postei que era você, que eu sempre faço aquela novelinha, né, quem será, não sei o quê, a gente sempre faz isso. Quando eu postei que era você, um monte de gente. Ela é maravilhosa, ai que legal que é ela. Nossa, fico muito feliz, acertei, ela tem muita coisa, ela é muito inspiradora. Então muitas pessoas comentaram, então a gente tá muito feliz. Obrigada, meninas. E na verdade, assim, ó, eu fico muito lisonjeada. E um pouquinho que a gente pode passar do propósito e do que a gente vive, de mostrar para as pessoas que nem tudo são flores, essa leveza que a Camila trouxe aí. Eu não sei de onde ela tirou essa leveza, porque Mas é o que ela transparece É o que você passa, ali, né? É o que passa. é assim, a gente tenta, né? E eu falo que em primeiro lugar é sempre entregar nas mãos de Deus. E em segundo lugar é estar ao lado de pessoas que têm um coração muito bom. Então, a primeira coisa que você precisa, depois de entregar nas mãos de Deus, é pedir para que Ele coloque do seu lado pessoas que possam somar, contribuir, e não só pessoas que possam somar e contribuir, mas também que Ele possa tirar quem não é para ficar na sua vida. Então, muitas vezes a gente sofre com o final dos ciclos, muitos ciclos se encerram. Vocês até aqui, né, sabem, diante da vida pessoal de cada uma, eu tenho certeza que já encerrou o ciclo de escola, de faculdade, de relacionamentos, até mesmo ciclo familiares, né? De pessoas que vocês já perderam na vida. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de viver essa situação de encerramento de ciclos. Eu sou uma pessoa muito intensa. Então, mas a gente precisa entender isso. E isso acontece, os ciclos se encerram para vir ciclos melhores. Né? E a gente precisa dar essas oportunidades. E eu falo que eu só estou onde eu estou hoje porque muitos ciclos se encerraram e novos ciclos nasceram com pessoas que vieram, com novos propósitos, sabe? Com novas oportunidades. E é isso, quero passar para vocês e prometi que eu vou contar tudo. Legal, isso aí, a gente quer isso. Ô Cris, e você sempre fala que o seu escritório foi ponto de partida para tudo, né? E como que a advocacia abriu portas para você ter essas empresas que você tem hoje? Na verdade, assim, ó, para mim, eu costumo dizer que o direito me escolheu. É até engraçado eu dizer isso para vocês duas, dentistas, que eu fiquei 3 anos fazendo cursinho, na minha época era cursinho, né? Para prestar vestibular para odontologia. Sério? Então, assim, era algo que eu tentei muito, não conseguia entender. Hoje a minha maturidade me traz um pouco melhor isso, quando eu tento muito algo. E ainda assim, como a minha personalidade é muito forte, eu continuo às vezes tentando, mas peço muito direcionamento de Deus. E naquela época aqui, o curso de Direito era o curso mais concorrido, em Dourados. Então eu resolvi
não desistir. Na verdade, era isso. Eu resolvi prestar vestibular depois de 3 anos de cursinho para direito. E realmente o direito me escolheu. Não só o direito, como o direito previdenciário. Que foi logo depois de morar fora do Brasil, de ter ficado 1 ano fora. Chegando em Maracaju, eu tive pessoas que me abriram portas. Foi um momento muito difícil para mim, na minha vida. Então, assim, eu tenho um sócio, que nós temos uma sociedade há 15 anos, e foi uma das pessoas que abriu portas para mim, para a advocacia, para eu voltar para a advocacia. Então, mais uma vez eu digo para vocês, sozinho, primeiro que sem Deus a gente não vai, né, a lugar algum. E mesmo que você vá, quando você volta, você precisa de pessoas do seu lado para crescer junto com você. Ô Cris, e você já tinha esse espírito empreendedor ou foi algo que nasceu com as oportunidades que foram surgindo? Como que foi assim para você? Eu costumo dizer para vocês que você não nasce com algo, você se aperfeiçoa e com aquilo que você coloca energia e força. Então, assim, quando eu passei no vestibular para Direito, eu não tinha profissão alguma, né? Eu, apesar de já ter 22 para 23 anos, eu ainda não tinha profissão. E eu fazia de tudo um pouco. Eu substituía professores quando precisava. E aí, um dia, por brincadeira, eu comecei com a minha tia, que hoje é contadora, a Aniara, fazer a receita do suspiro da vovó. Então, assim, num sábado à tarde, a gente começou a fazer o suspiro da minha avó, que sempre foi muito famoso onde a gente morava. E eu passei a vender suspiro nos bares da cidade, nas lanchonetes. E eu ia com o caminhão da granja do meu tio Adalto. Enquanto eles entregavam os ovos, eu entregava o suspiro. Então, a gente produzia, a gente embalava e a gente vendia. Então, assim, eu acredito que esse empreendedorismo, ele vem, a nossa família de empreendedores, sabe? Diante de muita dificuldade, todo mundo nasceu na roça, mas a minha avó vendia suspiros. O meu avô vendia o que produzia. O meu pai, a mesma coisa. Os meus tios também. Então, assim, eu acredito que foi sempre vendo, né, o trabalho deles e a gente vai se aperfeiçoando. Entendi. Ô Cris, e com tantos negócios que você tem hoje, como que você faz ainda para manter o foco ali no direito? Então, mais uma vez, eu costumo dizer para vocês que o direito me escolheu. E a gente passa por momentos de dificuldade em tudo na vida. Você, às vezes, com você mesmo, diante de algum problema de saúde, você até mesmo com relacionamento e também na profissão. Então, por 2 ou 3 vezes, eu pensei em desistir do direito, principalmente quando eu fui morar fora do país. Mas todas as vezes que eu pensei em desistir do direito, o direito me abraçava novamente. Então, assim... Uma forma de se sentir atraída de novo. E eu nunca consegui. E todas as vezes que eu enfrentava uma luta ou uma dificuldade, eu podia esperar que logo depois vinha uma situação melhor, um upgrade da carreira, e foi exatamente isso, sabe? O direito, a gente foi se aperfeiçoando. Hoje, nosso escritório, ele é um dos melhores, não só no estado, mas no Brasil, em direito previdenciário. A gente atende pessoas até que moram nos Estados Unidos, que moram em outros países, isso, que querem, na verdade, se aposentar aqui no Brasil, ter a sua aposentadoria, ter o seu planejamento previdenciário, que é o que a gente faz. Nós somos especialistas em direito previdenciário. Bacana. Cris, você sempre compartilha, né, para quem vai estar assistindo a gente, a Cris, além de advogada, ela é dona da Gicla, que é uma loja de chinelos havaianos, e também da Brasil Cacau, né? Então, ela tem outros empreendimentos ali, além da advocacia. E você sempre compartilha no seu, a gente acompanha você, né, nos seus stories, sua rotina, que é bem intensa, entre família, escritório, negócio, passando ali, fazendo até você aparece no próprio Instagram da Brasil Cacau, você aparece lá provando os chocolates. E sempre assim, de bom humor, sorriso no rosto, até o cabelo meio assim, não, né, não arrumado. E como que é pra você equilibrar tudo isso e ainda ter tempo pra você? Na verdade, assim, ó, tempo para mim realmente é o mais difícil.
quem está ao meu lado sabe que é uma das maiores brigas que eles têm comigo mesmo, assim, o próprio cuidado, principalmente o cuidado com a minha saúde, não é o meu forte. Mas eu quero dizer assim, ó, as coisas para mim, mais uma vez, não só o suspiro da vovó, que foi que a gente colocou energia, mas como tudo que acontece na vida das pessoas e aquilo depende, o resultado depende daquela energia que você coloca diante do que aparece. Eu conheci uma pessoa que falava muito para mim sobre estabilidade, e isso é algo que a gente nunca teve no direito. O direito, ele não te traz uma estabilidade financeira, ele não tem rotina. Eu chego no escritório, eu planejo o meu dia desde o domingo, mas a minha semana é difícil ser algo assim bem controlado. Acontece tudo sem a gente esperar, na maioria das vezes. Então, quando veio a situação, que eu vou colocar aí que você não falou, da OCR Peças. É verdade, tem mais um ainda que eu esqueci. Tem a Brasil Cacau de Dourados também. Então, assim, quando aconteceu da OCR Peças, sempre diante das dificuldades. Eu e o meu pai, a gente vinha passando por umas dificuldades em algumas situações. Meu pai, na profissão dele, que ele tem uma transportadora, e ele tem até hoje, com caminhões. E aí eu fiz a proposta para ele de montar a OCR Peças. O nome OCR já existia, que é da transportadora, que é Osvaldo e Claudete Rodrigues. E a gente resolveu montar a OCR Peças, Osvaldo e Cristiane Rodrigues. Então a gente montou já essa loja há 5 anos, começou com 2 containers. Depois fomos para 5 containers, a gente montou a loja dentro de containers. Que legal. Isso. E aí meu pai comprou o imóvel, que a loja estava estabelecida, e meu marido veio para trabalhar com a gente. Hoje ele é o gerente nosso lá na loja. E a gente tem a loja há quase 6 anos, vai para 7 anos. Então, assim, são propósitos que vão acontecendo, muitas vezes a gente não entende. A Gicla, a mesma coisa. Minha mãe diante de um câncer. E quando ela se curou, eu fui buscar ela em Barretos e aí eu senti no coração que eu precisava trazer um propósito novo de vida para ela. Legal. Então, assim, sempre buscando algo, não para mim. Hoje, lógico que financeiramente é muito viável, mas o maior propósito de tudo isso, principalmente da OCR Peças e da Gicla hoje, é manter o meu pai e minha mãe com saúde. Porque como eles foram criados trabalhando muito, eu tenho plena certeza que se eles pararem, nem que seja para curtir, que é algo que eles não conseguem fazer. Então, assim, hoje o meu pai diante da loja, ali ele movimenta o dia inteiro, ele trabalha, ele anda para cá, é algo muito natural dele. E ele se sente muito bem com aquilo. Então eu fico com a parte administrativa, meu marido cuida da parte da loja, meu pai está ali mais que ativo, é o meu braço direito e esquerdo também ali. Então, assim, isso para mim é assim, a minha motivação. E na Gicla a mesma coisa, minha mãe se sente útil, importante, ela gosta, as pessoas vão até a loja, sem contar que a Gicla é uma junção do nome da minha menina, que fazia, né, às vezes faz ainda, o marketing, mas está numa fase de adolescência agora, então, né, mas foi o propósito, tanto para ela quanto para minha mãe, sabe, então foi essa, e a Havaianas é o charme, né, é o charme do brasileiro. Você falou que era uma junção, é Giovana e Claudete. Ah, gente, você tem umas ideias, Muito bem pensado, e tudo construído com amor, né? Pensado com amor, né? Você acha que isso é o segredo também? Que você não pensou em você pensou no outro primeiro? Sim, na verdade, o propósito é sempre esse, né? Trazer para o próximo. E eu costumo dizer assim, ó, aqui, eu não sei para vocês, mas fui acolhida por Maracaju. Mas aqui a gente não tem muito hábito de ir para as casas, como é no Paraná, a gente tem muito hábito de ir para as casas, de se reunir tanto. Então parece que aqui as reuniões, elas são mais no próprio trabalho. E quando a gente montou tanto a Gicla quanto a OCR, eu senti esse propósito. É como se meu pai não sai dali enquanto escurece.
E ali ele está no sábado, ele está no domingo, a minha mãe é a mesma coisa. Então, a minha impressão é de que as portas da casa deles estão abertas para receber as pessoas. Sim. É aquilo ali, sabe? Então, assim, é isso que me alegra, é isso que, lógico que eles cansam, eles já têm uma certa idade, mas o lado positivo disso eu sinto que é muito maior. Ô Cris, e você comentou, você morou um tempo em Londres, né? Sim. E o que essa experiência te ensinou, assim, como na vida e... Sim, na verdade, foi uma experiência muito boa. Eu falo que foi um dos primeiros momentos mais difíceis da minha vida. Você estar num lugar que você não fala a língua fluente, que os hábitos são totalmente diferentes. Depois de 30 dias que eu cheguei na Inglaterra, eu engravidei do Matheus. Você teve ele lá, então? Não, eu optei por ter ele aqui, porque ele tem direito à cidadania italiana, então eu não teria esse problema de ter que ficar lá para ele ter um direito a mais de cidadania. Então eu vim embora, eu tive o Matheus aqui, mas assim, foi um dos momentos que eu mais me aproximei de Deus. E depois de 3 meses que eu estava lá, eu já estava de 2 meses grávida do Matheus, um dia um vizinho bateu na minha porta e aí ele estava com um prato de arroz, feijão, ovo e farinha. Os meus olhos, eu chorei de agradecimento, porque assim, vocês não têm noção o que é você sentir falta do mínimo do mínimo. Então, eu costumo dizer que, assim, quando você está festando, se alegrando, não que você não lembra de Deus, você lembra, mas parece que não te aproxima tanto do seu propósito, né? Então, eu costumo dizer que foi uma experiência muito boa, muito marcante para mim, sabe? São momentos que, assim, eu jamais vou esquecer. E eu digo hoje de boca cheia, a gente mora no paraíso. A gente o que você mais sentia falta? De tudo. Na verdade, principalmente do sol. Então, assim, é muito normal, todos os dias que eu saio da minha casa hoje, assim, é muito automático, sabe? Eu acho que é realmente um trauma e uma ferida, realmente. Por isso que as pessoas falam tanto, né, que o europeu, ele se sente frio, ele se sente, às vezes, para baixo, triste, não tem a alegria que a gente tem, né? Porque você pode ver que quando tá sol, todo mundo vai para as praças, para os parques. Nossa, é aquela alegria, mas o sol lá de 12 meses aparece quase que 3 só. Sim, então assim, realmente eu sentia falta do sol. E hoje, quando eu saio de casa, eu olho para o sol e agradeço todos os dias, sabe? Agradecer pelo negócio que falou, né? Pelo básico, né? Sim. Ô Cris, no meio dessa correria toda, além do marketing que você faz da Gipla, você prova os cafés, os chocolates, os sorvetes da Brasil Cacau. E como que você faz para manter assim, o equilíbrio entre cuidar da saúde sem abrir mão dos prazeres, que é gostoso, né? Tem um equilíbrio, juro pra vocês. Na verdade, assim, ó, eu entrando já num outro assunto, né? Eu fiz a bariátrica. Isso não tira a minha fome e nem a de ninguém. Eu não levanto essa bandeira da bariátrica, mas eu levanto a bandeira para vocês do vício. O vício, ele é um sofrimento, independente de qualquer tipo de vício. Seja ele da droga, seja ele da bebida, seja ele do açúcar. Então, assim, eu evito realmente. O que eu como é aquilo ali mesmo, que eu como ali mostrando para vocês. Então, eu procuro realmente mostrar o que eu gosto e dizer, olha, esse aqui eu gosto muito, esse aqui eu não gosto. Realmente para as pessoas até entender, né? E o chocolate em si, ele veio como mais um presente para mim. Então, assim, foi muito... Quando eu fui conhecer a fábrica, eu fiquei apaixonada pela dedicação e a vida daquelas pessoas, sabe? Saber que a Copenhagen e a Brasil Cacau, elas são produtos 100% brasileiros e foi vendida para a Nestlé agora há pouco tempo
por bilhões. Então, quanto brasileiro é criativo, quanto brasileiro é competente para desenvolver produtos que chamam tanto a atenção das pessoas lá fora, né? E é um chocolate de qualidade, né? Copenhague, Doce Cacau, é um chocolate de qualidade. Muito. É que as pessoas, a gente tem mania de dar valor no que é de fora, né? Sim. Mas aqui tem muitas coisas boas, né? Sim, com certeza. Então, assim, eu fiquei realmente apaixonada. Ainda sonho em conhecer a fábrica da Havaianas, mas assim, conheci a fábrica da Brasil Cacau e Copenhague. É a mesma fábrica, o chocolate é produzido lá em Extrema, Minas Gerais. A fábrica é linda, é um negócio muito organizado para você entrar lá dentro, você não pode entrar com o celular, e a roupa, e sabe assim, a vestimenta. É algo muito organizado, e eu digo para vocês assim, o quanto as pessoas realmente, às vezes deixam até, né, até divulgação mesmo, Sim. que as pessoas falam, né? Mas assim, o quanto foi vendido, por quantos bilhões um produto nosso, né? Para uma multinacional. Nossa. E esse equilíbrio que vocês trazem, assim, para mim, mais uma vez eu digo, eu não levanto muito essa bandeira da bariátrica, porque se houvesse realmente um equilíbrio, não tinha essa necessidade. Então, assim, é algo que eu luto mesmo, é uma luta, e eu costumo dizer para vocês que realmente é um vício, é uma doença, e não só pelo doce, porque assim, até o meu maior forte não é só o doce, é a comida em si. Porém, assim, eu acredito que isso a gente precisa, né, de terapia, de tratamento, de busca, e que as pessoas não tenham vergonha de buscar, sabe, de buscar o tratamento. Eu lembro que na época que eu fui fazer a bariátrica, muita gente condenou, você não precisa, por que você não faz uma dieta em si? Hoje é mais fácil o meu controle, sabe? Eu consigo controlar e emagrecer um pouco mais rápido quando eu preciso, mas assim, o reganho de peso é o mesmo, as pessoas engordam novamente, então assim... Tem que ter um cuidado, né? Porque Sim. se não cuidar, pode, né? Sim, com certeza. Eu mesmo tive um reganho de peso nesse ano agora de 2025, voltei a me cuidar, a me tratar. Então, assim, é uma bandeira de tratamento que a gente levanta. A gente tem ótimas profissionais da psicologia em Maracaju, sabe? Então, realmente, eu trago essa bandeira do autocuidado nesse sentido, sabe? De realmente das pessoas procurarem o cuidado em si, de fazer a terapia, sabe? Você precisa, sim. E assim, eu lido com muitas pessoas, né? Então, não só nas empresas, mas principalmente na advocacia. Sim. Eu costumo brincar e dizer que o meu maior prazer é resolver os problemas. O dia que eu não resolvi um problema, parece que eu não tive utilidade no dia. Então, isso demanda uma energia. Então, esse desconto na situação alimentar, Sim. né? É isso que pesa um pouco, mas que hoje, graças a Deus, está bem controlado. Como se fosse uma feira, né? Ô Cris, e o que a bariátrica ela representou para você? O que mudou para você na sua trajetória pessoal e emocional também? Você se sentia mal antes? Você tinha algum sobrepeso muito grande? Como que é? Na verdade, assim, vou trazer mais um segredo para vocês. Eu tenho 1,50 m. Nossa, não parece. Então, na verdade, a minha gordura ela fica sempre acumulada no quadril e pernas. Então, a diferença de rosto e parte superior do corpo não era tanto, mas o peso, principalmente nas coxas e quadril. Então, assim, ela trouxe mais vitalidade, sabe? Mas hoje eu tenho que cuidar mais de vitaminas, então eu faço acompanhamento dos meus exames, né? Não tanto quanto deveria, mas é isso. Às vezes você tá ali se arrastando, tal, é só uma vitamina que tá faltando. Cadê uma B12? Exatamente isso, entendeu? Então, assim, hoje eu consigo avaliar de uma forma melhor, sabe? E principalmente o alimento, quando ele faz mal,
ele agrava mais até no organismo. Então, esse tipo de cuidado que trouxe para mim. Mas é que eu sempre fui muito decidida, assim, né? Eu sempre fui atrás, eu sempre pesquisei. E sempre, assim, foi a mesma situação quando eu quis tirar o meu útero. Então, assim, eu entendi que eu precisava do útero para ter os filhos. Quando eu tive os meus filhos, eu decidi tirar o útero. Procurei um médico e tomei aquela atitude, sabe? Então, assim... Mas não tinha nada no seu útero, assim, que... uma coisa que poderia evoluir para uma coisa maligna. Tá, eu vou trazer essa bandeira aqui para vocês e talvez eu esteja muito determinada. A pessoa que trabalha muito como a gente trabalha, essa fragilidade daqueles dias, do ciclo menstrual, aquilo atrapalha muito, entendeu? Ela te deixa com um lado emocional muito mais vulnerável. Sim. Então, abala totalmente, né? Você, o cansaço. E eu sabia que isso ia ser diferente. Então, assim, sem contar que vários médicos que eu procurei, eles disseram, alguns levantam essa bandeira, olha, você precisa do seu útero para você ter o seu filho. Depois disso, pode, né, ter acúmulo até mesmo de algumas coisas indevidas. Na verdade, eu já tinha essa ideia. Eu tirei o útero e quando a minha mãe teve o câncer, foi um câncer de mama, os médicos falaram a mesma coisa. Olha, isso pode, né, vir... Então, assim, eu já tinha decidido e aí tive uma conversa com o meu médico, depois ele me entendeu e, sabe, é sempre isso, para tentar evitar um problema. Se eu posso evitar... E assim, mas a questão de ter tirado não impactou na qualidade de vida, porque a gente sabe que quando você tira o útero, alguns hormônios decaem, né? Sim. Aí você repõe. Isso. Na verdade, é exatamente isso. Decai mesmo, você sente, e ele decai quase que na mesma proporção dessa situação das vitaminas, né? Então, assim, faz um acompanhamento, mas eu ainda falo para você que, lógico, que nenhum nem outro é o correto. Sim. Porém, assim, o impacto de você ter uma deficiência de hormônio, eu acredito, dizendo a grosso modo, não sou médica, sou advogada, mas assim, ainda é menor do que tudo que a gente passava com cólica, com período menstrual. Você escolheu a guerra que você queria lutar. Isso. Eu vou ter que repor a vida toda, mas tá bom. Chega um tempo também que a gente não produz mesmo. Produz pouco, né? Não produz tanto. Então, de qualquer forma, tem que... Exatamente. Mesmo com outra, sem outra, teria que repor. Eu sou do time da que olha o que eu já sofri de cólica. Não é? E o quanto Nossa, a isso gente impacta? então. A gente fica muito mal, Sim. né? Não consegue trabalhar direito, não tem um relacionamento bom ali com as pessoas, às vezes, quando você dessa forma, né? Exatamente isso. Ô, Cris, tem uma curiosidade que você falou pra gente, que você tem carteira de caminhão. Gente, quando a gente foi gravar o seu vídeo, ela me mandou algumas coisas aqui sobre ela. E ela tem carteira aí. Eu falei, eu sei que meu pai tem AD de ônibus. Eu falei, de caminhão, né? A Camila mandou assim pra mim, mas você já saiu pra estrada? Ainda não. Eu vivo falando pra todo mundo e eles não botam fé em mim. Aí, ó, eu já tô lançando isso em público. Um dia ainda pego o meu caminhão e vou por aí. E leva a gente pra dar uma volta. Na verdade, assim, esse é o meu lazer. Todo mundo ainda briga um pouco comigo. Meu marido tira sarro. Eu acompanho muitas mulheres. Hoje em dia, da mesma forma como em todas as profissões, tem aquela mulher empenhada, Sim. Né? Trabalhadora. Então, assim, tem algo que não é agradável, né? Que não nos representa? Sim. Tem também, né? Mas tem gente muito séria, tem gente honesta nas estradas, sabe? Que realmente leva a nossa bandeira. Então, assim, eu acho muito... Mulheres, né? Então, assim, realmente, sabe? É bonito de ver.
E sem contar que o caminhoneiro assim, sempre foi a minha paixão. A minha família é de caminhoneiro, meu avô materno, sabe? Meu avô paterno começou a vida com caminhão carregando madeira no Paraná. Então, assim, são coisas que vêm, sabe? Meu pai, por muitos anos, foi caminhoneiro, tem uma transportadora até hoje. Os meus tios, os 2 irmãos da minha mãe, até falecer, trabalharam de caminhoneiro. E hoje a gente tem uma loja e, assim, mais uma vez vem a resolução dos problemas, né? Eu estou ali com as peças prontas para resolver o problema do caminhoneiro, que é aquele que eu tanto admiro, sabe? Meu marido foi caminhoneiro por muitos anos. Que legal. Sim. Então, assim, sempre eu falo que isso atrai, né? Tudo o que a gente gosta muito. Então, assim, isso pra mim é um privilégio, é um prazer dizer, sabe? Eu ainda falei, se lançar essa enquete, ninguém vai saber. Pior que tem gente que sabe também. Ô, Cris, pra fechar esse bloco, se você pudesse deixar uma mensagem, assim, pra quem tá assistindo a gente, pra quem busca equilíbrio entre sucesso, corpo e mente, qual seria? Gente, na verdade, assim, hoje a minha mensagem é: escute Deus, coloque sempre a sua vida nas mãos de Deus, sempre em primeiro lugar. Escute, né, o que Ele tem para trazer para você, o que Ele vai colocar no seu coração, o Espírito Santo, né, traga para você o que tem no coração. E procure estar perto de pessoas e somar com pessoas do coração bom. Se você estiver perto de pessoas com coração bom, com coração florido, o resto tudo acontece. É verdade. Cris, agora nós vamos para um ping-pong final. Rapidinho. Ai, que medo. Vamos lá. Café ou chocolate? Chocolate. Advocacia ou empreendedorismo? Oh, não. Empreendedorismo no direito. Londres ou Brasil? Brasil. No dia de folga, descanso ou planejamento? Planejamento. Uma inspiração diária? Ai, gente. Minha avó Isabel. Sempre foi a mulher de fibra, de garra, que nos ensinou desde sempre o trabalho, que nos deu força, que nos mostrou, que sempre disse para nós, né? Tenha humildade, não tenha medo, tenha força. Tudo que você tem vontade, você tem que lutar, chegar onde, independente do lugar que você sonha. É só você pedir a Deus e que Ele vai te abençoar. Amém. Um hábito que transformou sua rotina. Ai, gente, na verdade, eu preciso ser muito, eu até digo isso, sabe, que muda realmente mesmo, até mesmo a minha autoestima, que é tão pequena, mas faz diferença. Fazer as unhas toda semana. Isso é legal, verdade. E uma música que alegra seu dia. Ouça de alegria. A gente tem que ser a música dela. Eu já sei a música. Ai, Cris, que história inspiradora. Nossa, a gente amou ter você aqui. Você mostra que sucesso é sobre equilíbrio entre razão e emoção, trabalho e prazer e força e leveza. Então, acho que você tem isso sim. E para você que nos ouviu, fica a mensagem. Coragem também é sobre se cuidar, mudar o que for preciso e quando precisar e acreditar que o sucesso pode ter sabor de chocolate e muito propósito. Esse foi mais um episódio do Boca a Boca e até a próxima. Até a próxima!